Chegamos agora ao bloco 6, um momento de integração e fechamento dessa travessia. Minha história, minha música, integrando o ser que sou. Nosso foco aqui será o convite a retornar à própria história, aos vínculos, às escolhas e principalmente à forma como o amor foi sendo construído ao longo da vida. Neste bloco, nós voltamos à canção Amor que Adoece Igual Amor que Cura. A mesma música que abriu a travessia retorna agora, mas não do mesmo lugar, porque quem escuta já não é mais a mesma pessoa. A escuta muda quando o nível de consciência se amplia. Aquilo que antes tocava de forma difusa, agora pode ser percebido com mais clareza, com mais corpo, com mais responsabilidade emocional. Se no início o convite era olhar para tudo o que foi, para as dores, para os aprendizados, para os padrões herdados e repetidos, agora o foco se aprofunda. O olhar se desloca para como esse amor foi vivido, como ele se organizou internamente e que postura foi sustentada ao amar. Não se trata mais apenas de reconhecer o que adoeceu, mas de perceber como esse mesmo amor pode ser reorganizado a partir de uma nova posição interna. Esse movimento ele dialoga diretamente com que a arte de amar do Erich Fromm, que já citei ele aqui para vocês, do que nos propõe. Ele nos lembra que o amor ele não é um sentimento espontâneo que simplesmente acontece quando a gente encontra a pessoa certa, mas uma capacidade humana que precisa ser desenvolvida. Amar para ele é uma arte, e toda arte exige aprendizado, treino, disciplina, atenção, compromisso. Não basta desejar amar, é preciso aprender a amar. Quando esse autor fala das diferentes formas de amor, o amor fraterno, o amor erótico, o amor a si mesmo, o amor ao sentido e ao transcendente, ele nos ajuda a perceber que amar não é uma experiência única e homogênea. Cada forma de amor vai convocar para habilidades específicas, mas todas compartilham uma base comum: cuidado, responsabilidade, respeito, conhecimento. Amar não é se fundir, nem se sacrificar e nem perder a própria forma para caber no outro. A gente tem falado sobre isso. Amar é sustentar o vínculo sem perder o quê? Muito bem, a identidade. E essa compreensão, ela conversa profundamente com a música e com a proposta deste bloco. Porque quando o amor adoece, muitas vezes não é por falta de sentimento, mas é por falta de postura interna para amar. Tá vendo como as coisas agora começam a fazer um link maior? E muito possivelmente você vai precisar de revisitar as músicas novamente, porque você vai ver que virão coisas diferentes também. Então tem amor, por exemplo, que falta a habilidade de cuidar, sem controlar, de se envolver, sem se anular, de perceber, sem se aprisionar. Falta a capacidade de reconhecer limites, de sustentar frustrações, de tolerar diferenças, de lidar com o fato de que o outro não existe para preencher os meus vazios internos. Então agora, ao retornar à canção Amor que Adoece Igual Amor que Cura, o convite é justamente observar quais as habilidades de amar que foram sendo construídas ao longo da minha vida e quais que ficaram interrompidas. Em que momento amar virou esforço excessivo? Em que ponto o cuidado se transformou em vigilância? Onde que a entrega deixou de ser escolha e passou a ser obrigação? Onde que o amor deixou de ser arte viva e se tornou repetição automática? E aí, nesse sentido, integrar esse amor aprendido não é descartá-lo, mas amadurecê-lo. É reconhecer que amar melhor não significa amar menos, mas amar com mais consciência, com mais presença, com mais responsabilidade afetiva. E como toda arte, amar pede prática, pede ajustes, pede retorno ao básico. Eu fazendo música, vira e mexe isso. E é exatamente isso que este bloco vai propor. Não é um salto para algo novo, mas é um refinamento interno da forma de amar, para que o amor deixe de adoecer e possa, de fato, sustentar a vida. E é exatamente isso que os exercícios do e-book propõem neste momento da travessia. Eles não repetem a escuta inicial, eles vão aprofundá-la. São perguntas diferentes para este bloco, não são as mesmas lá do primeiro episódio.
são diferentes. Elas vão convidar você a uma autoavaliação honesta sobre o impacto real das relações na qualidade de vida, sobre os lugares internos ocupados ao amar, sobre a diferença entre escolha consciente e permanência por medo, por culpa ou por necessidade de pertencimento. Então aqui o convite é para observar com maior nitidez se o amor vivido expandiu ou contraiu, se houve parceria ou se houve fusão. Lembrando que fusão não é legal, né? Se houve equilíbrio ou se houve uma adaptação excessiva. Se o nós fortaleceu ou enfraqueceu o eu. E os exercícios, eles também conduzem para uma escuta mais corporal da postura no amar. Não é apenas o que se pensa sobre o amor, mas como o amor se responde a ele. Se há apoio, se há atenção, se há espaço para respirar ou se tem um estado constante alerta. Porque o corpo revela aquilo que a mente muitas vezes racionaliza. E neste bloco já não se busca identificar feridas específicas e nem tomar decisões precipitadas. O foco é avaliar a postura interna com a qual se ama hoje, à luz de tudo o que foi atravessado. Aprender a diferenciar amor de dependência emocional, reconhecer limites, nomear o que já pode ser honrado e o que já pode ser solto sem culpa e sem acusação. E há também um convite explícito ao reposicionamento interno, um movimento silencioso, porém profundo, de assumir responsabilidade afetiva por si. Não para controlar o outro nem para se fechar, mas para sustentar relações que ampliem a qualidade de vida, onde seja possível existir sem se abandonar. E este retorno à música, ele não vai encerrar a travessia. Na verdade, ele confirma que algo deixou de estar emaranhado. A música é a mesma, mas a escuta não é. E é dessa escuta mais consciente que começa a se formar um amor que não aprisiona, que não exige sacrifício de si e que não adoece. Por isso que antes de seguir adiante é fundamental fechar este bloco com presença, fazer a escuta completa da música Hit da Postura e agora se preparar para retornar à canção Amor que Adoece e Amor que Cura, que é a mesma música que abriu a travessia. Hit da Postura vai dar uma ampliada de percepção de como o seu corpo está, de como você vinha até então funcionando automaticamente, que quando chegar aqui na repetição dessa música novamente, será de outro lugar. Esse retorno não é para ser uma repetição vazia, a ideia é de aprofundar. E alguns temas, inevitavelmente, eles vão reaparecer, que é o amor aprendido, os padrões emocionais, os lugares ocupados nas relações, mas agora eles serão olhados de um outro ponto, com mais consciência, com mais corpo, com mais responsabilidade afetiva. Na primeira vez, o convite foi reconhecer, agora o convite é integrar. E aí, na primeira escuta, olhamos para o que foi vivido. Nessa nova escuta, a gente olha para como isso se organiza dentro de nós, como que impacta a forma de amar, de se vincular, de se posicionar na vida adulta. Porque você foi sendo preparado ao longo dessa travessia para entender como funciona esse processo. Talvez num primeiro momento você só estava repetindo, escutando, fazendo os exercícios de uma forma forçada, automática, mas agora não. Está se repetindo, o ciclo está voltando justamente para você iniciar de um outro ponto, de um outro lugar, de muito mais presença. E é exatamente isso que os exercícios do e-book aprofundam neste momento. Eles ajudam a diferenciar amor de dependência emocional, escolha de repetição automática, vínculo de fusão. Ajuda a perceber se o amor vivido expande ou se ele contrai, se ele sustenta ou se ele desgasta, se ele permite ser quem se é ou ele exige que alguém se perca para manter o vínculo. Como eu já acabei de dizer, a música é a mesma, mas a escuta não é. E é dessa escuta mais consciente que começa a se formar um amor que não aprisiona, que não adoece e não exige que ninguém deixe de viver. A travessia, ela segue, mas segue diferente, mais integrada, mais clara e mais alinhada com a vida que deseja sustentar. Então, até o próximo episódio.